Olá, sejam muito bem-vindos ao Cassol Archicast, um podcast do Cassol Arch. Eu sou Valdemar Krieger e estou aqui com Mariana Clemes, gestora do programa Cassol Arch e arquiteta. E nossa primeira convidada é Vanessa Boing, também arquiteta. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, é um prazer. Ah, que legal. Bora lá. Então, conta para nós um pouquinho da tua história, por que arquitetura, nos conta como é que foi esse começo, assim. Tá. É um pouco clichê, né, mas quase todo arquiteto vai falar isso, mas quando eu era mais jovem, eu tinha muito gosto, assim, por jogar o famoso The Sims, né? Quase todo arquiteto fala isso. Mas o que eu gostava do jogo não era nem a jogabilidade em si, era realmente construir. Pensar tanto na questão da casa mesmo, dos espaços. Então, eu não tinha muita vontade de jogar, né? Eu queria construir. Então, eu construía, jogava um pouquinho, construía outra e assim eu ia. E aí, mais para os últimos anos ali do ensino médio, muitos professores já me orientavam, assim, Vanessa, tu tem uma questão de espacialidade, tu tem uma criatividade para resolver problemas, né? E até hoje eu gosto muito disso, é um famoso quebra-cabeça que a gente precisa, né, para todo projeto. Então, eu já fui direcionando para essa área. E aí, claro, a gente sempre faz um estudo para entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e eu fui eliminando algumas áreas que eu já sabia que não eram para mim, e caí na arquitetura, que eu já gostava, né? E aí fiquei entre arquitetura e engenharia, claro, mas apesar de ambos ter cálculo, né? Mas a engenharia não era a minha área, então eu escolhi a arquitetura e ainda bem que eu escolhi, sou muito feliz nessa área. Que bom, isso é muito importante, né? Gostar da profissão que a gente escolhe para seguir a vida. Exato. E conta pra gente quais são as tuas principais inspirações, né? Onde que tu busca aumentar o teu repertório, quais canais que tu usa, né? Se tu tem alguma rotina que te leva a isso, assim, conta um pouquinho pra gente. Eu uso muito o Instagram, né? Acompanho muitos arquitetos que já têm há anos no mercado, ou arquitetos e arquitetas, né? Eu gosto muito de acompanhar não só a questão de fotos de projeto, mas ver os processos de projeto, então como que eles abordaram o cliente, como que eles lidaram com o cliente, como que eles solucionaram o problema dos clientes, que no final a nossa profissão é isso, né? Ajudar o cliente a solucionar o problema que ele tem. E acompanho muito, então, o Instagram e muito o Pinterest também. Então, eu gosto de procurar ideias diferentes. Eu não gosto muito de fazer todo o projeto igual, né? Eu gosto de procurar projetos com identidade, então é uma busca muito ampla. Eu gosto muito de usar esses dois meios, assim, de pesquisa. Boa, boa. E fala um pouquinho para nós, a gente está falando com bastante gente, bastante clientes aqui da Cassol, que ainda não tem um arquiteto, né, que às vezes estão fazendo uma obra e tal, e não contrataram um arquiteto. Por que faz sentido, qual é a vantagem, qual é o benefício de ter um arquiteto ajudando eles, dando esse suporte na obra ou numa reforma, enfim? Muita gente ainda tem essa ideia de que não precisa de arquiteto, né? Então, eu venho de uma cidade pequena e é agora que a gente está conseguindo expandir um pouco essa ideia de arquitetura e engenharia também, né? É importante, eu sempre falo que arquiteto não é um custo, é um investimento, né? A gente ajuda o cliente principalmente a entender o que ele mesmo quer, porque tem muito cliente que já chega com a ideia formada, mas tem cliente que não tem muita noção do que quer. Então, a gente precisa ajudar ele a organizar essas ideias, organizar o processo, né, de projeto, e tem o pós-obra, né, no caso o pós-projeto, aliás, que é a parte da obra, que é uma dor de cabeça, a gente sabe, apesar de a gente tentar ajudar ao máximo para que não seja, mas acaba sendo, então a gente precisa auxiliar o cliente nisso também, conduzir ele para que ele tenha uma boa experiência, né, e que o projeto, no fim, não seja um problema para ele, seja um processo prazeroso e que o resultado final seja o que ele realmente buscava. Porque existe ainda, eu até acho, assim, Vanessa, que tem algumas pessoas que acham que contratar um arquiteto vai acabar saindo caro, vai ser custoso, né? Porque, obviamente, o trabalho tem que ser remunerado, né? Então, obviamente, tem um custo. Mas aí pensa que, não, vou contratar, eu consigo fazer 100, eu vou economizar dinheiro. Tem muito essa questão de querer economizar com o arquiteto. Mas no fim acaba sendo um problema, né? Porque outros gastos podem surgir. Exatamente, principalmente quando chega na etapa de obra, né? A gente tem uma etapa muito importante de processo de projeto, que é a parte do 3D, né?
tem profissionais que acham que não é uma parte que demanda muito tempo, que precise, mas eu acho muito importante, porque é nessa etapa que a gente mostra para o cliente, seja uma casa, um chalé ou uma parte de interiores, né? Mostra para o cliente realmente como vai ficar o espaço dele. Então, ele já consegue se imaginar lá dentro, né? Então, essa etapa é muito importante, porque tem cliente que às vezes não contrata um profissional, faz assim por conta mesmo e depois não gosta do resultado, né? Então, eu já tive clientes que estavam construindo e no meio da obra procuraram ajuda porque não estavam gostando de como ficava, queriam um auxílio, né? Então, eu acho extremamente importante, assim, ter esse auxílio, até porque por questões legais também a gente precisa ter um profissional, né? Já da mesma forma que aconteceu de clientes buscarem o profissional para auxiliar na questão estética, mas também tem a questão legal. Então, precisa ter bastante esse cuidado. Eu acho muito importante ter o profissional. Como eu disse, é um investimento no final, né? Sim. Eu acho que é importante também falar para os clientes, né, para as pessoas que optam por não procurar um arquiteto achando que é um custo a mais, é que, na verdade, tu pode também economizar através do arquiteto depois, né, quando tem esses problemas em obra ou até mesmo na escolha de produtos, né? Exato. Porque é uma forma que tu consegue, através da tua especificação, indicar, né, quais são as melhores escolhas para caber dentro do orçamento do cliente. Exato. Exatamente. A gente trabalha já perguntando para o cliente mesmo qual o valor do investimento que ele pretende usar no projeto e a gente já faz o projeto no orçamento do cliente, né? Então, a gente tem que ter essa noção. E isso é muito importante porque, como você mencionou, às vezes o valor que ele gasta na obra depois de retrabalho, ele poderia ter investido num profissional para auxiliá-lo durante esse período, né? Que provavelmente ele economizaria. Sim. Boa, boa. E falasse de Anitápolis, né, aqui da Grande Florianópolis, e a gente notou que tem muitas obras de casa de campo nessa região de Rancho Queimado, da Serra. Conta um pouquinho para nós, assim, de o porquê que isso acabou acontecendo. É uma questão pelo fato de ser de lá? Sim, lá é uma cidade de interior. Todas as 3 cidades que são perto lá, que é Anitápolis, Angelina e Rancho Queimado, são cidades do interior. Então, tem muita área rural. Então, aonde vem esses projetos de casa de campo, chalé, né? O chalé ele deu um boom muito grande, então hoje a gente tem muita procura de projeto de chalé, seja para o próprio cliente ou para alugar, né? E as casas de campo, algumas são para passar final de semana, outras são de próprios moradores mesmo, que buscam projetar a sua casa para que seja um lugar bem bacana, assim. E a área do interior é lindo, né? Então, a gente aproveita a vegetação, o visual do espaço também. Eu gosto bastante de fazer isso. Isso eu ia te perguntar, qual que é a diferença de um projeto urbano, né, aqui em Florianópolis, para a Casa do Campo? É principalmente essa questão de aproveitar o entorno, tu diria? É um dos principais pontos, assim, porque os terrenos, eles têm visualizações lindas, assim, às vezes, é para uma vegetação, é para um rio, mas a gente aproveita tudo, né, e é uma calmaria, né, é muito tranquilo, e então a gente consegue trabalhar muita coisa numa área residencial rural, né, claro que tem um espaço especial também, as casas em centros urbanos, mas a gente sabe que centros urbanos é lotação, né? É uma casa grudada na outra. Então, a área rural é bem bacana de trabalhar. Boa, boa. Tá bem. A gente tem uma brincadeira aqui que a gente chama de design ou desastre. Tá. E a gente vai te perguntar algumas coisas, até um pouco polêmicas algumas, talvez. Tá. E ver o que tu acha, nos contas, tá? Se design se for bacana e desastre se tu não gosta. Tá. E a gente sabe que isso é muito pessoal também. Sim. E tá tudo certo. Né? Vamos lá. Cuba Farm, aquela cuba de fazenda. Depende do projeto. Eu não costumo usar muito, mas eu não acho que seja um desastre. Eu acho que usando bem, fica bem bacana. Boa. Cores chamativas. Gosto de aplicar no projeto. Quando o cliente tem a abertura para a gente usar cor, eu gosto bastante de usar. Legal. E estética acima do conforto? Eu acho que é desastre. Eu acho que a gente precisa linkar os dois. Eu acho que os dois têm que trabalhar junto, né? Não adianta a gente ter um lugar belíssimo, mas que não traz conforto para o cliente. Eu acho que o importante é o conforto e a gente linka um com o outro, né? Afinal, os dois andam juntos. E tem um que a gente anotou aqui que é pôster de casal. E eu vou até te falar, assim, lá em casa eu tenho. Eu não sei se é legal ou não. O que tu acha disso? Eu acho que depende do uso também, moderado, né? Eu acho que é importante a gente ter essa familiaridade no projeto do cliente também. Tem cliente que adora colocar foto da família, então a gente pensa num espaço bacana que dê para colocar, né?
Não colocar talvez pelo ambiente todo, né? Mas um espacinho para colocar coisas de família eu acho bacana. Ah, legal. E arquitetura industrial? O que tu acha? Gosto. Da estética, né? Sim, Gosto isso. bastante. Foi uma tendência bem grande, né? Muito forte Sim. nos últimos anos, ainda é muito forte, né? Essa arquitetura industrial. Sim, tanto em projetos arquitetônicos mesmo, quanto de interiores, assim, Isso. até que principalmente de questão de cores, né, que é o preto, cinza, madeira, mais robusto, assim, o pessoal procura muito e fica muito bonito, eu gosto bastante de usar. Boa. Tem uma também aqui que é o closet aberto, ou seja, o armário sem portas, digamos assim. O que tu acha? Eu acho bacana, eu gosto. Só que, como eu disse, né, depende muito como que vai ficar isso no projeto. Então, a gente sempre tem que orientar o cliente, né? A gente tem que ver o que ele gosta. Vai ficar, às vezes, aberto muito para o quarto. Às vezes, é difícil levar uma visita para o quarto, mas pode acontecer. Então, às vezes, fica tudo exposto. Ou questão de organização também, né? Então, a gente tem que saber levar o cliente, entender mesmo o que vai ficar bom e adaptar, né? Para mim seria um desastre, porque dentro do armário eu boto as coisas todas, né? Eu fecho a porta e falo, tá tudo certo. Se eu tivesse isso, eu tava lascado. Se for um ambiente fechado, por exemplo, um closet totalmente aberto, mas é separado do quarto. Aí ok, porque fica restrito seu ali, né? Mas assim, se a questão do cliente não for organização, a gente já orienta a talvez colocar, talvez não necessariamente precisa ser uma porta oculta, fechada, né? Pode ser às vezes com vidro, alguma coisa assim, para ficar mais neutro, assim, não ficar tudo muito aberto, né? Boa. É isso, Vanessa, tem alguma coisa que você queira, alguma mensagem, alguma coisa que você queira falar pro nosso público, né? Para todo mundo que está nos assistindo? Eu queria agradecer muito o convite de vocês, estou muito feliz de estar aqui. É o meu primeiro podcast, então é muito importante para mim. E queria pedir também para me acompanhar no Instagram, eu costumo postar bastante coisa, né? Bastante processo de projeto, questão de obra, também visita em obra. Os meus projetos mesmo, tanto fotos reais quanto projetos 3D, eu acho que seria bacana. Boa, então para todo mundo que está nos assistindo, vai ter sempre nas nossas postagens, nossa comunicação, vai ter o Instagram da Vanessa para vocês conhecerem o trabalho dela, se aprofundarem, conhecerem ela melhor, tá bom? Obrigado mais uma vez, então, por ter aceitado o convite. Vanessa. Muito obrigada, eu que agradeço. Prazer estar com todo mundo aqui.